Olha que lindo, né? Aqui na Terra, quando uma pessoa importante, e a gente é simples, a pessoa importante não pode nem falar com a gente. E Deus, apesar de ser o ser mais poderoso do universo, Ele se preocupa com a gente. Eu queria convidar os irmãos para sentar. Eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus está me dando. Imagina uma pessoa simples como eu, poder estar aqui falando para você de Deus. Não é? Quem sou eu para representar Deus? Eu não sou nada, não sou ninguém. Sou apenas um servo inútil de Deus. Não é? Mal eu faço aquilo que Deus manda. Para mim é uma honra, é um privilégio. Desde o dia que eu falei com a pastora Alcione e que ela falou com a pastora dela e me deu esse privilégio de vir aqui pregar, eu confesso que eu passei a andar com o coração apertado. Por quê? Porque para mim é uma honra poder falar de Deus. Poder ter uma porta aberta para você poder falar de Deus. E ainda eu sabia que Deus ia fazer um milagre de trazer aqui o meu irmão, que eu amo, minha irmã, as minhas queridas amigas ali, com a sua família, pessoas maravilhosas, e você que está aqui, que Deus te trouxe. É importante você entender isso. Como a pastora falou, às vezes você pensa que veio aqui porque você foi movido por um pensamento seu, porque alguém te incentivou, mas você pode ter certeza de uma coisa: Deus está governando a terra. Deus é um ser vivo e pessoal. E Deus, quando olha do céu e olha para você, esquadrinha o seu coração, Ele vê que você precisa dele, como a pastora que clamava que precisava de Deus, como eu preciso de Deus, você precisa de Deus. Tinha um irmão que quando a gente era criança, a gente brigava muito, mas depois que nós ficamos adultos, eu me tornei um grande fã dele, um grande amigo dele, e a gente tinha um relacionamento tão afinado que a gente não conseguia mais ficar longe um do outro. E esse irmão meu, por uma fatalidade, morre. E quando esse irmão meu morreu, eu não era crente. Quando esse irmão meu morreu, para mim, foi o maior choque que eu levei na minha vida. Mas foi um choque tão poderoso que eu todos os dias eu falava com Deus, falava: Senhor, o Senhor pode tomar tudo que eu tenho, tirar tudo que eu tenho, o Senhor pode tirar até a minha roupa, eu ficar nu, eu andar nu nessa terra, ou no frio, ou no calor, eu não preciso ter nada, mas eu quero meu irmão aqui. Eu me lembro quantas vezes eu clamei e falei: Senhor, eu quero meu irmão aqui. Porque naquele dia, quando eu recebi aquele telefonema, eu descobri que a morte é o inimigo mais cruel que existe. Ele toma de você o direito de você viver com quem você ama. A morte é terrível. E as pessoas não têm consciência disso. Às vezes, quando você fala da morte, todo mundo quer isolar. Mas a morte é uma coisa real. Real. E esse sentimento de perda tão profundo, tão sem solução, porque mesmo que eu trabalhasse, eu não conseguia solucionar aquilo. Não havia dinheiro que solucionava aquilo. Não havia uma pessoa aqui na terra que podia solucionar aquilo. Não tinha como eu falar com o presidente da República, com ninguém. E eu passei muito tempo desesperado. E quando eu conheci a Deus, porque eu conhecia a religião, eu não conhecia Deus. Quando eu conheci a Deus, eu vi que Deus tinha uma promessa para mim e para você e para minha família. Porque daí eu tive 2 filhas. E o medo que eu tinha da minha filha morrer era enorme. Era imenso, porque eu já tinha passado por aquilo ali. E o medo que eu tinha das pessoas que eu amava morrer era muito grande.
Como que eu ia solucionar isso? Qual era a solução? Deus me deu uma Bíblia de presente. Eu quero dizer para você que tem uma Bíblia na sua casa, que muitas vezes fica fechada lá, e você acha que só de deixar aberta em Salmos, ela vai fazer algum efeito, algum milagre, um amuleto. Eu quero dizer que quem colocou aquela Bíblia na tua casa, quem colocou aquela Bíblia na tua mão, foi Deus. Foi Deus. E sabe por que Deus te deu essa Bíblia? Para você saber a diferença de quem é Deus, o verdadeiro Deus, e os deuses que se denominam deuses que estão aí na terra. E quando Deus me deu essa Bíblia, esse livro maravilhoso, o maior tesouro que encontra-se na terra, não há nada mais importante, não há nada mais precioso, não há nada mais valoroso aqui na terra do que a Bíblia Sagrada. É o único livro que foi escrito por Deus, é o único livro que é vivo, é o único livro que pode mudar você por dentro, é o único livro que pode te limpar, te libertar, é o único livro que pode te transformar, é o único livro que pode dizer para você quem é Deus, o que Deus pensa, o que Deus quer de você. É a própria boca de Deus falando com você. Amém, Jesus. Glória a Deus. Muitas vezes a pessoa fala, Deus não fala comigo. Deus te deu uma Bíblia, leia ela que Deus vai falar com você. E esse livro, quando eu comecei a ler ele me mostrou um projeto que é, para mim, o projeto mais perfeito que existe, mais maravilhoso que existe, mais matematicamente correto. Eu gosto de pregar o reino de Deus através da matemática. Porque se eu disser para você que 2 mais 2 é igual a 4, não tem ninguém que possa contestar isso. E a Bíblia, a estrutura da Bíblia é matematicamente perfeita. Eu posso dizer isso, que eu conheço a Bíblia de ponta a ponta. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, havia ali uma tragédia que eu considerei a maior tragédia que já aconteceu aqui na Terra. Que os homens que se diziam justos, os homens que se diziam conhecedores da Bíblia, os homens que se diziam possuidores do reino de Deus, eles entre um bandido, um homicida e um justo, eles escolheram o justo para matar. Se você ler a Bíblia, você vai ver quem matou Jesus. Quem matou Jesus não foi o pecador. Foi a maior tragédia que aconteceu na terra. Mataram o único homem perfeito que teve aqui na terra. Porque só teve um homem, um ser humano aqui na terra até hoje que foi perfeito, que foi Jesus. Eu não conheço outro. Mas, através dessa tragédia, aconteceu o melhor, o mais maravilhoso fato na vida do ser humano aqui na terra. Este homem que foi morto, cruelmente, ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que até os crentes não acreditavam na ressurreição. Os crentes daquela época, o que eles queriam era bem material, era uma casa melhor, era uma cidade melhor, era uma carruagem melhor, um cavalo melhor, era mais produção na terra. Eles eram extremamente materialistas. Eles não estavam buscando o que Deus me trouxe para pregar para você aqui nessa noite. Sabe o que eu vim pregar para você nessa noite? A salvação. A salvação. E aí, Jesus ressuscita ao terceiro dia. E olha o quanto é importante essa ressurreição. Olha a diferença que é dos outros deuses. Porque quando Jesus ressuscita,
Ele encontra com Maria Madalena e ele conhece ela. Ele conversa com ela. Ele sabe tudo dela. Jesus, quando encontra com os discípulos, ele conhece os discípulos. Ele sabe tudo deles. E assim, com mais de 500 pessoas que ele conversou, ele sabia tudo delas. Mas se você pegar na religião que não segue a Bíblia como ela deve ser, o que acontece? As pessoas, ao invés de ressuscitar, reencarnam. Tem muita gente que é crente e acredita em reencarnação. Tem gente que é crente, vem na igreja, mas também vai no espiritismo, vai na cartomante, acredita em signo, acredita em pé de coelho, trevo de 4 folhas, por aí fora. A reencarnação, ela é a maior mentira que o ser humano pode acreditar nela. Porque a mentira é tão grande que eles dizem que na vida passada eu era o Antônio. Aí o Antônio morreu, o espírito dele entrou em mim, eu sou o Súrio. Na vida futura, o meu espírito entra na pessoa, entra no João, eu vou ser o João. Só que ele não presta para ninguém, por quê? Porque se eu era o Antônio morreu, eu não lembro quem ele era, eu não lembro nada do Antônio. Você lembra de alguma coisa da sua vida passada? Você não lembra. Aquela pessoa morreu. Morreu o corpo, morreu o espírito. E se agora eu morro hoje e entro no João, o João não vai lembrar quem eu sou, eu morri completamente. Porque o que eu sou é minha personalidade. Então, qualquer filosofia de homem e qualquer coisa que nega a Bíblia, ela é matematicamente errada. A ressurreição é maravilhosa. E aí o que aconteceu? A minha vida mudou completamente. Porque eu comecei a olhar para minhas filhas com um olhar de esperança. Eu comecei a olhar para a minha vida, eu que sou ex-suicida, com um olhar de esperança. Por quê? Porque existe uma promessa sobre a minha vida, sobre a sua vida, que é de ressurreição e vida eterna. Essa promessa nós temos que buscar com vontade, com garra, com gana, com luta. Porque os seres espirituais nas hostes celestiais da maldade e o sistema desse mundo vai tentar te puxar para o lado deles, para o lado errado. E você precisa, todos os dias, como a pastora falou aqui, o dia hoje, todos os dias, você tem que acordar e a primeira coisa que você tem que fazer é lembrar do seu Criador. E falar: Senhor, a minha fé é pequena, o meu amor é pequeno, mas eu quero que o Senhor ande comigo hoje. Eu quero andar com fé, eu quero andar pela fé. Não é pensamento positivo não, irmãos. Eu não prego pensamento positivo não, isso é coisa de filosofia de homem. Eu prego a fé em Deus, que é diferente. Eu posso ser fraco, mas se Deus estiver comigo, eu sou a pessoa mais forte aqui da terra. Eu posso estar no buraco que eu tiver, eu posso estar com o problema que eu tiver. Se eu tiver com Deus, o problema vai sair. Entendeu? Eu acredito em Deus. Agora, eu vou ler um versículo para vocês, se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, que diz a palavra do Senhor assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, veja bem, necessidade é uma coisa urgente, real, que você precisa. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, esse é um dos versículos mais importantes que eu encontrei na Bíblia. Por quê? Eu vou dizer para você por quê. Se você sair na rua por aí e começar a perguntar para as pessoas, todo mundo acredita em Deus.
todo mundo acredita em Deus e eles pregam para você que parece que você nem acredita em Deus. Há pouco tempo eu estava vendo na televisão 2 bandidos, assaltantes de carro forte e de caixa eletrônico, que eram crentes, e um conversando com o outro e dizendo que Deus ia ajudar eles a assaltar o banco, ia dar tudo certo. Em nome de Jesus ia dar certo o assalto a banco. Esse cidadão não acredita que Deus existe, não. O Deus que ele está acreditando não é o Deus da Bíblia. É importante você compreender isso, por quê? Porque nós viemos de uma cultura totalmente errada. Todos nós nascemos em um país de tradição católica, que nos ensinaram, quando você precisa, a buscar um santo de barro, de madeira, a procurar um morto para ele trazer uma solução para você. Nós não aprendemos a confiar na Bíblia. Nós não aprendemos a ler a Bíblia. Nós não aprendemos a afirmar a nossa fé na palavra de Deus. A Bíblia para a gente não tem importância nenhuma. Então o que acontece? Você fica acreditando no Deus da religião. Você fica acreditando no Deus que você forma na sua cabeça. Mas eu quero dizer para você que Deus já existe. Ele é imutável. Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, será o mesmo de sempre. Entendeu? E Deus, ele tem personalidade. Você sabe por que você tem que conversar com Deus? Você sabe por que você tem que fazer como a pastora estava fazendo aqui? Clamando a Deus, abrindo o coração, porque essa é a oração. Oração não é reza. Você imagina, você começa a namorar um cidadão, ele pega e escreve um texto, dizendo, você é muito bonito, eu te amo demais, o seu cabelo é muito bonito, os seus olhos são lindos. Ele escreve aquilo ali, todos os dias ele lê aquela mesma coisa para você. Com um mês você vai separar dele, você não vai aguentar mais não. Agora você acha que eu vou ficar então, isso é uma reza, é uma repetição. Agora você vai chegar a Deus rezando? Meu irmão, minha irmã, você chega a Deus de coração aberto, puro. Não importa a sua fraqueza, não importa a sua dificuldade, não importa a sua fé, não importa o tamanho do seu amor por Deus. Você não pode ser fingido com Deus. Você não vai comprar Deus, você não vai negociar com Deus. A única coisa que Deus quer de você é o teu amor, só isso. Só isso. Porque se você começar a acreditar nesse Deus que você formou na sua cabeça, o que vai acontecer? Você não vai fazer a vontade do verdadeiro Deus. E como que você vai conhecer o verdadeiro Deus? Jesus, lá em João, diz assim, examinais as Escrituras, porque vós cuidais dela a vida eterna. A vida eterna está nas Escrituras. E são elas que testificam de mim. Se você não examinar a Escritura, se você não ler a Escritura, você não conhece o verdadeiro Deus. Você fica andando perdido, sem rumo para lá e para cá. Você pega o ônibus sem saber para onde que ele vai. Por isso que é tão importante você começar a partir de hoje e falar, Senhor, eu preciso de amar a Bíblia que o Senhor me deu. Eu tenho que conseguir ler a Bíblia, Senhor. Porque não pensa que é fácil. Não pensa que é fácil. Eu te desafio aqui agora. Se você ler a sua Bíblia inteira, da primeira página até a última, esse ano, até esse ano, eu te desafio. E se você quiser fazer um desafio silencioso aí comigo, pode fazer. Se você vencer, eu vou agradecer muito a Deus e vou te dar os parabéns. Porque não é fácil, é para valente. É para aquele que se ama. Porque Jesus falou que você tem que amar o próximo como a si mesmo. E se você se amar um pouquinho, você vai agarrar para a sua Bíblia, você vai amar a palavra de Deus. Jesus falou, se você diz que me ama,
e não obedece os meus mandamentos, você é mentiroso. Como que você vai obedecer uma coisa que você nem lê? Você nem lê. Como é que você vai obedecer? Como que você vai na minha casa se você nem sabe o meu endereço? Irmãos, o reino de Deus é coisa séria. Séria. Você sabe como que foi escrita essa Bíblia aqui? Essa Bíblia que Deus te deu, você sabe como foi escrito? Foi escrito com sangue. Sangue de homens valentes. Sangue de homens como Jeremias, que foi julgado no calabouço. Sangue de homens como Micaías, como Isaías, que foi morto por pregar a verdade. Sangue de homens como Filipe, sangue de homens como Paulo, que apanhava para pregar, quando ia tentar salvar uma vida. Sangue de Jesus. O sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, com muita dor. Muita, muita, muita. Essa semana Deus falou comigo, Deus me mostrou como foi a morte dele na cruz do Calvário. Deus me mostrou o quanto ele sofreu. Eu sinto vontade de chorar aqui, só de falar nisso. Porque a gente fica brincando, achando que Jesus morreu à toa, que não foi nada. Passou uma noite sendo espancado, sendo esbofeteado, sendo cuspido, sendo humilhado, com uma coroa de espinho na cabeça, sendo chicoteado. No outro dia, com certeza, com o corpo cansado, doído, sendo pregado numa cruz. E deu o maior exemplo de humildade, de amor que tem aqui na terra. E nós nos esquecemos do que Jesus passou para essa Bíblia chegar até nós, para você estar sentado aqui nesse conforto. Meu irmão, minha irmã, o reino de Deus é coisa seríssima. Seríssima. Você tem que ser responsável pela sua vida. Você tem que parar de jogar a culpa nos outros. Você tem que parar de se escorar nos outros. Você tem que parar de esperar o pastor ir atrás de você, o cristão ir atrás de você. Seja humilde. O dia que eu me converti, eu fui atrás de todo mundo. Qualquer hora, qualquer dia que alguém chegasse e falasse: senhor, eu vou morar, é agora. Eu fechava a minha imobiliária, eu largava tudo. Porque eu sabia que a única solução que eu tinha era buscar o conhecimento e a graça de Deus, era buscar a intimidade com Deus, o amor de Deus, para que eu pudesse salvar a mim e a minha família. Você tem que te amar, você tem que lutar. A salvação você não vai conquistar a salvação de qualquer jeito. Se você não tem essa vontade dentro de você, se você não tem essa força dentro de você, peça para Deus. Peça para Deus. Aprenda a se fechar num quarto. Aprenda. Por isso que é importante esse início do culto, esses louvores, onde muitas pessoas que não conhecem o reino de Deus criticam. Mas aqui você está tendo uma oportunidade que você não buscou durante o dia. Você esperou o seu dia passar. Muitas vezes jogou o seu dia fora, como se o seu dia não valesse nada. Você joga ele fora. Muitas vezes você joga fora até os amores da sua vida, porque acredita no seu coração enganoso, no seu pensamento errado. Não bota a sua fé na palavra de Deus. E o teu dia passa e aquele dia que passou não volta. Não volta. E se você começar a pensar sério, você vai tomar a decisão certa, que é pelo menos uma vez por semana, pelo menos, se trancar no teu quarto. Como Jesus falou, entra no teu quarto particular. Por que ele falou particular? Porque se você entrar no seu quarto, mesmo sendo da sua casa, deixar a porta aberta, alguém vai vir falar com você, o telefone vai tocar, você vai atender. Deixa o teu celular lá,
entra no teu quarto, tranca a porta, avisa para todo mundo que está em casa, fala, eu agora eu vou falar com o meu Deus. Tranca a porta e vai conversar com Deus. Sabe? Ah, mas eu não sei conversar com Deus. Sabe? Você sabe conversar com teus amigos, com as tuas amigas. Você sabe contar as fofocas da sua vida para os outros. Você sabe falar mal do seu marido às vezes para os outros. Você sabe falar mal da sua esposa às vezes para os outros. Você não fala para os outros? Fala para Deus, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai solucionar o teu problema. E é isso que Deus quer. As pessoas não entendem. Porque a gente precisa de orar. Não é que Deus vai ganhar nada com isso, não. Não se iluda, Deus não precisa da sua oração. Você que precisa de Deus. Você não tem nada para dar para Deus, nada. Pode juntar tudo que você tem, que para Deus não faz diferença nenhuma. Mas você precisa de Deus. E quando você ora, sabe o que está acontecendo? Você está começando a abrir seu coração e começando a ter intimidade com Deus. Daqui a pouco você começa a amar a Deus. Porque as pessoas acham que do dia para a noite ela tem que amar a Deus já. Meu irmão, minha irmã, o amor, para começar, é um dom. O amor e a fé é um dom de Deus. E você tem que pedir. Você tem que clamar para poder amar a Deus, para poder ter fé, para poder amar as pessoas. Jesus mandou a gente amar os inimigos. Nós não estamos conseguindo amar a nossa família. Olha como você está longe. Você tem que amar o inimigo, aquele que te persegue, você tem que amar ele. Você, se alguém aqui, tirando a minha família, se você disser que me ama, eu vou dizer para você que é mentira. Por quê? Você pode me respeitar, mas me amar não, você não me conhece, não convive comigo. Mas se você passar a conviver comigo, daqui a um ano, se eu for bom para você, se você conseguir se agradar de mim, aí você vai me amar. E assim é com Deus, meu irmão. Se você não conviver com Deus, se você não se entregar para Deus, se você não tiver humildade, porque as pessoas não querem ser humildes, não querem mudar. Eu me lembro que quando eu me converti, qualquer pessoa que estivesse aqui no púlpito, ele falava assim, olha, eu quero orar por você. Eu já estava aqui, ajoelhado aqui. Eu não tinha vergonha de chorar também não, entendeu? Por quê? Porque você tem que ser humilde. Não é que a vantagem nenhuma eu ser humilde, não. É bom para mim eu ser humilde. É bom para mim. Mesmo que eu for arrogante, mesmo que eu for teimoso, eu não vou aceitar não. Você pensa que ser pastor, você já virou santo? Não. O pastor está sujeito a pecado, a pensamentos do inferno, a ter gênio ruim. Só que a diferença é aquele que entrega o coração para Deus, ele não aceita o pecado. Não aceita. Eu posso aceitar o teu e sonhar para você melhorar, mas o meu eu não aceito. No dia que eu pecar, você pode apontar o dedo para mim e pode dobrar a multa, pode dobrar a sentença, porque eu aceito para a minha sentença. Eu assino embaixo em tudo que eu faço. Não aceito um defeito em mim, não aceito. Embora eu tenha defeitos, mas eu não aceito. Entendeu? Vou lutar contra eles. Como o apóstolo Paulo mesmo falou. Não é? Eu tenho um espinho na carne, ele lutava contra aquilo. Eu não sei o que é, mas ele lutava contra aquilo. Nós todos lutamos, a pastora luta, todos nós lutamos. Nós lutamos contra as nossas fraquezas, as nossas falhas. E você tem que compreender que você é um ser humano fraco, frágil, dependente. E muitas pessoas que participam da sua vida, elas te amam. Elas precisam de você. Elas precisam de uma palavra de carinho, de uma palavra de conforto, de uma palavra educada. Elas precisam de uma atitude sua, de um sorriso teu, de um abraço, de um beijo, não é? E você, quando é chamado por Deus,
Você é chamado exatamente para ser a luz do mundo. Você tem que ser a luz da sua casa. Você tem que ser a diferença. Você muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você não precisa falar que você é cristão, não. Quantas vezes eu nem falei que sou pastor? Mas eu dou um exemplo da minha vida, quando eu estude. Entendeu? Você tem que ser a luz, você tem que dar um exemplo na sua casa, no trânsito, no trabalho. Isso é fácil? Não é fácil. Tanto é que Jesus falou que a porta é estreita. Jesus nunca falou que a porta ia ser larga. Você não vai conquistar o maior prêmio do mundo com facilidade. Não é assim. Pode até ser fácil. Eu te digo que para mim foi fácil. Eu posso dizer para você, eu sou 9 anos pastor, fora o tempo de crente. Desde quando eu entreguei minha vida para Deus, tudo foi fácil. Tudo foi fácil. Tudo Deus me deu muito mais do que eu precisava, do que eu queria, do que eu pedia. E Deus sempre abriu para mim porta onde não tinha porta. Enquanto todo mundo olhava, tinha uma parede, eu olhava, tinha uma porta. Porque quem abriu aquela porta para mim era Deus. E você tem que entender isso. Assim como Deus foi com Paulo, assim como Deus foi com Pedro, assim como Deus foi com João, assim como Deus é comigo, Deus é com você também. Deus é com você. Só que você tem que entender isso. Isaías, o livro de Isaías diz: eis que não estou com o braço encolhido que eu não possa te ajudar, ou com os ouvidos agravados que eu não possa te ouvir. Meu irmão, minha irmã, Deus está de braços abertos. O amor de Deus por você é muito maior do que de uma mãe por filho. O maior amor que tem na terra é de uma mãe. A mulher é um ser muito melhor que o homem. Mas o amor de uma mãe por um filho não chega nem perto do amor de Deus por nós. Mas o animal mais rebelde que tem aqui na terra chama-se ser humano. E você tem que entender isso, você é rebelde. Eu já aponto o dedo assim para você. Tá? Só para você ter uma ideia, dos bilhões e bilhões de seres que existem no planeta Terra, todos os seres que tem na Terra obedecem a Deus. Se uma pessoa tiver com AIDS, eu já orei por pessoa com AIDS, ela foi curada. Aleluia. Se uma pessoa tiver com AIDS, que a medicina não cura, Deus cura. Naamã tinha uma doença incurável, que era a lepra. Eliseu orou, ele foi curado. Por quê? Deus deu ordem àquela doença, ela saiu. Das pragas do Egito, Deus falou com os gafanhotos. Gafanhoto, vai lá. Eles foram. Eles não ficaram perguntando para Deus: ó, Senhor, não sei, hoje eu não vou, porque, hoje eu estou cansado, olha lá, hoje eu não quero pular, estou com uma dor na perna aqui. Deus falou para as rãs: vai lá no Egito, elas foram. Deus falou para as pulgas: vai lá no Egito, elas foram. Deus falou para uma baleia: pega Jonas e leva ele a Nínive. Ela foi. Ela machucou ele, ela maltratou ele? Não, por quê? E o medo de Deus, o respeito de Deus? Quando Noé fez a arca que os animais tinham que entrar, como é que eles entraram? Todos de uma vez? Não, de 2 a 2. Devia estar ali a ovelhinha, o leão do lado, olhando doido para comer. Mas Deus mandou ele ficar na fila quieto. Agora, o único animal que não obedece a Deus é o homem. Não obedece. Eu não obedeço, você não obedece. Por que você tem que entender isso? Porque, meu irmão, minha irmã, quando você entende a sua fraqueza, você vai lutar contra ela. Se você achar que está tudo bom, que você está lindo, que você está maravilhoso, que você é santo, que você é perfeito, nem no céu você não vai entrar. Entendeu? Mas na hora que você falar: eu sou falho, eu sou pequeno, eu sou fraco, Senhor, olha só o que eu fiz hoje. Hoje eu errei, hoje eu falhei, hoje o meu gênio superou a minha fé, hoje o meu gênio superou o meu amor por ti. A hora que você começar a enxergar os seus defeitos, parar de ver o defeito dos outros e começar a ver os teus, e entender que você necessita de entregar o seu coração para Deus, aí tudo vai mudar. A Bíblia fala de um projeto.
um projeto que Deus fez para o ser humano. Para você entender esse projeto, eu vou explicar mais ou menos aqui. Nós somos corpo, alma e espírito, como a Bíblia diz. Nós somos animais e espirituais. Você às vezes tem uma atitude animal, não é? Às vezes você acha que cachorro é que é sem educação, às vezes você vai sem educação com o cachorro, né? Mas, por exemplo, você já viu algum cachorro miando? Alguém já viu cachorro miar em algum país do mundo aí? Você já viu gato latindo? Não, né? Eu me lembro quando eu morava na roça, que eu botava os ovos de pata para chocar na galinha, porque às vezes a pata não queria chocar, aí você bota na galinha. Aí a galinha chocava aqueles ovos, quando nasciam os patinhos, tinha um rio no fundo da minha casa, os patinhos já saíam do ovo e iam correndo para a água. E a galinha ficava desesperada, correndo em volta do rio ali, com medo dos patinhos morrer afogados, porque o pintinho não sabe nadar. E ela não entendia. Ela jogou aquele ovo, vai parecer pintinho, nasceu pato. E quem falou para o pato ir para a água? Quem que falou para ele? Quem avisou para ele ir para a água? Não está escrito no DNA dele? Não faz parte do instinto dele? Isso não é uma coisa matemática. Isso não é uma coisa real. Os seres aqui na Terra, todos obedecem essa matemática. O único que não quer obedecer ela é o homem. Então Deus, quando fez o homem, eu vou citar aqui 5 coisas que Deus colocou em nós, que faz de nós seres humanos. A primeira coisa que Deus colocou em todo ser humano na face da Terra é o desejo de ter um Deus. Por isso que você vai numa tribo de índio lá que não conhece nada da civilização, eles estão adorando um Deus lá. É um Deus macaco, é Deus rato, é Deus vaca, é Deus elefante, mas eles estão adorando um Deus, porque dentro deles tem um desejo, né? Por isso que você está aqui. É o desejo de ter um Deus, de adorar a Deus. Isso Deus colocou dentro de nós, não tem como fugir disso. Tem gente que é tão sem noção que diz que é ateu. Mas ele é ateu até na hora que o ladrão chegar e engatilhar um revólver na cabeça dele e falar, é um assalto. Ele fala, ai meu Deus, na hora. Até quem não acredita em Deus fala, ai meu Deus. Por quê? Porque está escrito. Deus colocou dentro de nós o desejo de coletividade. Porque se dependesse de nós, de 99% do ser humano aqui na Terra, cada um vivia isolado, longe do outro. Essa é a verdade. Porque a gente só se junta para falar mal um do outro, para disputar e para discutir, para brigar. Não é? Mas você olha, apesar da Terra ser do tamanho que é, né? 90% da Terra está vazia, podia estar todo mundo morando aí, cada um com 10 metros quadrados no mínimo. Nós estamos todos morando em Gaiolá, um por cima do outro. Por quê? Está escrito aqui, meu irmão, desejo de coletividade. Deus colocou dentro de nós o desejo de ter uma família. Por isso que a gente casa. O homem moderno, eu até pensava que o jovem moderno não ia casar mais, porque tanta liberação, tanta desorganização, tanto materialismo, tanta farra, tanta festa. Eu falei, ninguém vai querer casar mais. Mas daqui a pouco você vê um jovem querendo casar. Mesmo todo mundo dizendo para ele que casamento é uma prisão, casamento é uma cadeia, não casa, não quer casar. Sabe por quê? Está escrito aqui dentro. Não tem como você fugir disso não, meu irmão. E Deus colocou dentro de todo ser humano o desejo de vida eterna. Você vai no hospital, chega lá, tem uma velhinha de 92 anos, no bico do urubu, morre ou não morre? Aí você fala para ela, a senhora acredita em Deus? Acredito.
Então, vou matar a senhora agora para você ir para o céu. Não, morrer eu não quero. Você quer morrer? Também não. Por quê? Muitas vezes você acha a tua vida horrível. Você acha ela ruim, mas você não quer morrer. Por quê? Tem dentro de você o desejo de vida eterna. Sabe por que tem esse desejo? Porque é a promessa de Deus, meu irmão. É a promessa de Deus para você. Você quer deixar de ser quem você é? Ter uma nova personalidade? Você não quer, você gosta de você. Por isso que Jesus fala em ressurreição. Você vai viver de novo do jeito que você é. Só o corpo que vai ser melhor. Vai ser um corpo glorificado. Não vai ser esse corpozinho ruim de barro que você tem, não. Que até porque eu acho maravilhoso esse projeto de Deus. Porque o ser humano, ele é tão arrogante, tão prepotente, tão maligno, que se Deus desse um corpo pra gente, um super corpo, a gente acabava com todo mundo, acabava com a terra, né? E Deus deu esse corpinho pra gente, que a gente vai envelhecendo, e ele vai te amolecendo, ele vai te diminuindo, ele vai te limitando, e você vai tendo que se render aos pés do Senhor. Entendeu? Não tem jeito. E eu deixei por último para falar a coisa mais importante, que se você sair hoje daqui só com esse pensamento, já está boa para a minha pregação. Deus colocou dentro de cada ser humano na face da terra um buraco. Fica aqui, ó. Estou falando porque Deus me mostrou. Fica aqui, ó. Um buraco, um vazio. Esse buraco está vazio. Por isso que você vê a pessoa. Nós aqui somos pessoas simples. O sonho da gente é ganhar um dinheirinho, comprar uma casa, comprar um carro, é passear, né? E a gente fica até botando a nossa felicidade nessas coisas, né? Muita gente fica triste, ansioso, porque não conseguiu, porque não tem. Aí, por que um milionário, então o cara é pobre, dá uma canelada numa bola lá, faz um gol, fica milionário? Por que ele não fica feliz? Por que ele se separa daquela mulher que ele amava, que era pobrezinha com ele, ficou rico? Por que ele abandona o filho, troca por outro, troca por outro? Por que ele não fica feliz? Por que ele nunca está satisfeito? Tem um vazio aqui, meu irmão, minha irmã. Tem um vazio aqui. E sabe como que preenche esse vazio? Sabe por que Deus fez esse vazio? Primeiro, que Deus é sábio demais. Deus é maravilhoso. Esse vazio só pode ser preenchido quando você começar a amar a Deus. Só. O dia que você começar a determinar para você e começar a clamar a Deus, fala: Senhor, eu tenho que te amar. É um absurdo o Senhor ser tão maravilhoso, o Senhor me dá a oportunidade de te conhecer e receber essa promessa maravilhosa, de eu ser transformado como eu fui, o Senhor me abençoar tanto e eu te amar tão pouco. E o amor por ti ser tão pequeno, tão mesquinho, tão miserável. O Senhor não tem sido a minha preferência, porque tempo é uma questão de preferência, não é? Você administra o seu tempo. Enquanto você não amar a Deus, meu irmão, você não vai conseguir se satisfazer com nada aqui na terra. E sabe por que você tem que amar a Deus? Porque quando você começar a amar a Deus, você vai se render a Ele. Você vai ser transformado por esse amor. Você vai ser mudado por esse amor. Você vai ser uma pessoa cheia de esperança. Nada vai te abalar, nada vai te destruir. Eu conheço pessoas que ficaram tetraplégicas, que passaram a viver numa cadeira de roda. Você vai lá conversar com elas, são pessoas felizes. Dá uma aula para a gente, ser humano, porque amam a Deus. Amam a Deus, acreditam
na palavra de Deus, acreditam na promessa de Deus. Porque quando você começar a amar a Deus, fica tudo mais fácil. Ninguém precisa de te obrigar a vir na igreja. Ninguém precisa de incentivar a vir na igreja. Ninguém precisa de te obrigar a ler a Bíblia. Ninguém precisa de obrigar você a orar pelos outros. Porque você vai querer. Você vai buscar. Aliás, você vai levar as pessoas com você. Você vai carregar as pessoas com você. Então, meu irmão, minha irmã, não se prenda em religião, não se prenda no seu pensamento, não confie em você, teu coração é enganoso. Confie na Bíblia Sagrada, confie em Deus, fale com Deus, fale com Deus. Aprenda a falar com Deus, aprenda a conversar com Deus. Seja sincero, a melhor oração é a sinceridade. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, não importa a sua condição, não importa a sua situação. Fala para Deus, reconheça a sua fraqueza, reconheça a sua limitação. Entenda bem, um filho de médico milionário, médico dono do hospital, o filho morre lá no hospital. Entendeu? A nossa força é zero, não é nada. Você será forte quando você amar a Deus. Quando você rasgar o teu coração, quando você falar, Senhor, eu quero. Entenda bem, Jesus fala assim, Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Jesus não vai arrombar a sua porta, Jesus não vai quebrar a janela da sua casa para entrar, Ele não vai entrar à força, Ele vai bater suavemente, vai esperar que você abra. Jesus fala, se você abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo. Entendeu? Você tem que abrir a porta do seu coração. Você tem que falar, Senhor, eu não aceito essa situação minha. Eu tenho que me entregar a Ti, eu tenho que rasgar meu coração. O Senhor tem que tirar essas pedras do meu coração, a dureza do meu coração. Eu não posso aceitar viver sem Te amar, sem me entregar a Ti. Senhor, eu já amei tantas pessoas, eu já me apaixonei por tantas pessoas. E você pode ver pessoas da minha idade, por exemplo, que vão fazer 60 anos. Quanta decepção que eu já tive de amar as pessoas. Mas eu decepcionei muita gente também, porque o meu amor também é miserável. Não é? E você não pode aceitar esse amor miserável por Deus. Porque Deus tem um futuro maravilhoso para você. Aquele que ama a Deus, ele tem futuro. Quem não ama a Deus, esquece. Não vai ter futuro. Não vai ter futuro. Porque Deus não se deixa escarnecer. A palavra de Deus é maravilhosa. Ame a palavra de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte: se você ler a Bíblia, livro de Isaías, em vários lugares da Bíblia, Deus, Ele deixa claro o tipo de relacionamento que Ele quer ter com a gente. Sabe qual o relacionamento que Deus quer ter com a gente? De marido e mulher. Relacionamento de intimidade. Deus fala, eu sou o marido, você é a esposa. Jesus diz, eu sou o noivo, você é a noiva. Ele quer casar com a gente. Sabe por que Deus usa esse termo, casamento? Sabe por que Ele usa casamento? Sabe por que Ele fala marido e esposa? Porque a única vez que o homem ou a mulher se deixa ser escravo do outro, porque quando você casa, você passa a ser escravo do outro. O outro, você tem que fazer a vontade da outra pessoa, você não vai mais na sua vontade, você não é mais só você. Entendeu? A única ocasião que o ser humano se deixa e faz ainda promessa de vida eterna é quando ele ama a pessoa tanto que ele chega na frente de um monte de gente, num altar, e fala, eu quero viver com você para sempre. E bota até uma aliança no dedo. Não é? Símbolo de união eterna. Por isso que Deus falou, eu quero ser o marido. Deus quer casar com a gente, meu irmão, entenda isso. Não é um relacionamento, não é esse Deus que eles fazem aí, que bota Deus lá, deixa Deus num canto. Deus fica lá. Aí quando ele precisa, opa, peraí, não tem ninguém para me ajudar, estou sem recurso,
Ai, Deus, me ajuda. Não, meu irmão, não é isso que Deus quer, não. Deus quer estar com você 24 horas da sua vida. Aleluia. Entendeu? Rasga o seu coração. Se renda perante Deus, perante as potentes mãos de Deus. Aceita o poder de Deus. Para de limitar o tamanho do seu Deus. Para de limitar a força do seu Deus. Para de achar que o seu Deus é menor do que o seu problema. E a melhor pessoa para resolver isso para você é você mesmo. É você se chegar a Deus. O véu foi rasgado, meu irmão. Você não precisa de ir a santo para falar com o santo. Você não precisa de ir a ninguém para falar com ninguém, não. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para te dar o direito de entrar na presença dele. Ele não vai perguntar quanto você tem no bolso, quem você é, se você é filho do fulano, se você é filho do ciclano, se você trabalha aqui ou acolá. Qual o problema que você tem? Não, meu irmão, eu já ajoelhei no meio da rua, eu me ajoelho em qualquer lugar para falar com Deus. Porque eu posso não ter um centavo no bolso, mas se eu me ajoelhar aqui, Deus fala comigo. E assim como Deus fala comigo, Deus fala com você. E você está achando que o Deus da Bíblia é menor que o seu problema? Você está enganado. Lê a Bíblia que você vai ver. O teu Deus é poderoso.